Olá, turma! Vamos iniciar mais uma videoaula. Desta vez, vamos resolver alguns exercícios envolvendo o conteúdo de métodos de separação de misturas, ok? Se você ainda não viu as videoaulas sobre esse conteúdo, tá aqui na descrição do vídeo, vai estar no card de informações também, dê uma olhada antes de resolver os exercícios. E a lista que será resolvida, corrigida, tá aqui na descrição do vídeo também um link que dá acesso a essa lista, ok? Vamos iniciar então pelo primeiro exercício. Nessa questão, nós temos três misturas: areia e água, álcool e água, sal de cozinha e água. E o enunciado da questão pede para que seja analisado essas três misturas e determinado qual ou quais delas podem ser submetidas a uma filtração em funil com papel, ou seja, uma filtração simples. Também é pedido que justifique a resposta dada. Relembrando um pouco então sobre a filtração simples. Nós vamos utilizar nessa técnica uma mistura heterogênea, sólido mais líquido, de vidrarias, e vamos utilizar principalmente um funil de vidro, e dentro do funil de vidro vai estar colocado um papel filtro. Nós vamos despejar essa mistura entre um sólido e líquido dentro do funil. A fase sólida vai ficar retida no papel filtro, a fase líquida vai ultrapassar e vai ser coletada no nosso becker, que é o que a gente chama de solução filtrada, nosso filtrado, ok? Temos aqui a primeira mistura, areia e água. Nessa mistura nós temos um sólido que é a areia, o nosso líquido que é a água. Vai formar uma mistura heterogênea, porque areia e água são immiscíveis, não se misturam, então vai formar duas fases nessa mistura. Então, podemos separar os componentes dessa mistura por uma filtração simples, sem problemas. Então, essa primeira mistura ela está adequada para ser utilizada numa filtração simples. Álcool e água, o etanol e água, são líquidos, então a gente já não pode utilizar numa filtração simples, e eles se misturam. Então, vai formar uma mistura homogênea de uma fase somente entre dois líquidos. Então, essa mistura aqui, ela já não está adequada para ser utilizada numa filtração simples. Então, essa aqui não. E a terceira mistura, sal de cozinha e água. Lembrando, sal de cozinha se dissolve muito bem em água. Então, nós vamos formar aqui uma mistura homogênea entre sólido e líquido, com somente uma fase presente nessa mistura. Então, novamente, não vamos poder utilizar essa mistura em uma filtração simples. Somente a primeira mistura, areia e água. O sólido, que é a areia, vai ficar retida aqui no papel filtro e a fase líquida, que é a água, vai ser coletada no becker. Seguindo para a segunda questão. Normalmente, as substâncias puras são obtidas a partir de misturas. Para a obtenção dessas substâncias, existem processos de separação. Determine a alternativa que associa corretamente o processo de separação, então a técnica, a alternativa ela vai definir primeiro a técnica, depois o tipo de mistura, a natureza da mistura e os aparelhos utilizados. Então, vamos ter que, partindo da técnica, definir se essas características dadas sobre essa técnica estão corretas. Então, lá na primeira alternativa A, já indica no início qual a técnica que vai ser analisada, que é a separação por meio do funil de bromo, ou seja, uma decantação líquido-líquido. A mistura, que é uma mistura heterogênea entre dois líquidos immiscíveis, vai ser adicionada dentro do funil de bromo, o funil de decantação. Essa mistura vai ficar em repouso, a fase menos densa vai ficar na parte superior, a fase mais densa na parte inferior, e através da torneira, da abertura da torneira, nós vamos conseguir escoar o líquido mais denso primeiramente, trocamos o becker, depois deixamos escoar o líquido menos denso. Então, a partir desse resumo, nós já conseguimos classificar como correta ou incorreta as características que a alternativa nos deu. Quando trabalhamos com uma decantação líquido-líquido, utilizamos uma mistura heterogênea? Sim, correto, é uma mistura heterogênea. Entre um líquido sólido? Não, entre um líquido e immiscíveis. Vamos estar utilizando um becker e um suporte universal? Sim, correto. Um becker e o suporte. E garras metálicas? Sim, também, correto. Temos aqui a garra metálica. Então, essas características aqui, essa e essa estão corretas.
mas pelo fato dessa segunda característica estar incorreta, a alternativa A ela é incorreta. Seguimos para a alternativa B, que é a dissolução fracionada. Relembrando que é a dissolução fracionada. Nós vamos estar trabalhando com uma mistura heterogênea entre 2 ou mais sólidos e vamos adicionar nessa mistura um solvente, levando em consideração a capacidade que um desses sólidos tem em se dissolver nesse solvente. Então, temos uma mistura de sal e areia. Nós vamos adicionar como solvente a água. Por quê? Nós sabemos que o sal se dissolve muito bem em água. Então, com a adição da água, nós vamos formar duas fases nessa mistura. Areia, que é a fase mais densa, e água mais sal, que é a fase menos densa. Depois utilizamos filtração, evaporação, como a gente viu na videoaula, para separar adequadamente esses dois componentes sólidos. Então, seguimos para a classificação como correta ou incorreta, as características que a alternativa B deu sobre essa técnica que é a dissolução fracionada, né? Quando trabalhamos com a dissolução fracionada, utilizamos uma mistura heterogênea? Sim, correto. Uma mistura heterogênea entre 2 sólidos ou mais sólidos? Sim, correto. Utilizamos um funil de Buchner? Não, o funil de Buchner é utilizado lá na filtração a vácuo. Está incorreto nesse caso. Utilizamos de Wennermeier? Sim, correto. Podemos utilizar de Wennermeier. Normalmente utilizado um Becker, por ser uma vidraria mais simples, né? Mas sem problemas utilizar um Wennermeier. Então, como essa característica aqui está errada, classificamos então essa alternativa B como incorreta. Seguimos então para a alternativa C, que nesse caso é uma destilação fracionada. Na destilação fracionada, vamos estar trabalhando com uma mistura homogênea entre 2 líquidos e o ponto de ebulição entre esses 2 líquidos é muito próximo. Então, nós utilizamos uma coluna de fracionamento para facilitar na separação desses 2 líquidos que vão entrar em ebulição numa temperatura muito próxima, né? E vamos utilizar um condensador para facilitar no processo de condensação. Então, o vapor quente vai entrar aqui dentro, vai ter contato com as paredes frias do condensador e vai voltar ao seu estado líquido. E a gente consegue recolher os 2 líquidos separadamente. Quando trabalhamos com a destilação fracionada, vamos utilizar uma mistura homogênea? Sim, é uma mistura homogênea. Entre 2 líquidos? Sim, 2 líquidos que têm pontos de ebulição muito próximos, não vamos esquecer disso. Vamos estar utilizando um balão e coluna de fracionamento? Sim, um balão de fundo chato, um balão de fundo redondo e a nossa coluna de fracionamento. Então, essa aqui também está correta. Vamos utilizar um condensador? Sim, vamos utilizar um condensador. Então, já podemos dizer que essa alternativa aqui, a alternativa C, está com todas as características corretas, então a gente pode dizer que essa alternativa é correta. Mas vamos analisar a última alternativa, que é a alternativa D. Então, vamos analisar a última alternativa, que é a alternativa D, que vai tratar um pouco sobre a decantação. Decantação é quando utilizamos uma mistura heterogênea entre um sólido e um líquido. E ao deixarmos essa mistura em repouso, nós vamos ver a distinção das fases. A fase mais densa vai se depositar no fundo do recipiente, que é a fase sólida, e a fase menos densa, que é a líquida, vai ficar na parte superior. Então, quando estivermos trabalhando com a decantação, nós utilizamos uma mistura heterogênea? Sim, uma mistura heterogênea. Entre um sólido e líquido? Sim, correto, entre um sólido e líquido. Vamos utilizar uma trompa de vácuo? Não, a trompa de vácuo ela é utilizada lá na filtração a vácuo. Então, essa alternativa D, ela está incorreta por conta dessa última característica aqui, né? E assim a gente confirma que a alternativa correta da questão 2 é a alternativa C. Seguindo para a terceira questão, de acordo com a imagem abaixo, julgue os itens considerando C para os corretos e E para os errados. Então, aqui pela imagem, a gente já identifica que a questão vai tratar da parte de tratamento da água, lá na estação de tratamento, e com mais ênfase, né, nas fases de tratamento da água, ou seja, coagulação, floculação, filtração, ok? E outras partes também desse tratamento. Temos aqui os 2 primeiros itens, nós vamos indicar como corretos ou como incorretos. Primeiro item.
A filtração é um processo no qual separamos misturas heterogêneas como sólido e líquido. Sim, tanto a filtração simples como a vácuo, nós vamos estar trabalhando com uma mistura heterogênea, sólido e líquido. Então, até aqui, esse item está correto. Vamos continuar. Na imagem acima, no qual a gente já viu anteriormente, né? A filtração tem como objetivo eliminar os micro-organismos nocivos à saúde. Não, essa parte de eliminar os micro-organismos é quando é adicionado na água o cloro, tá? Então, a filtração ela não tem esse objetivo de separar micro-organismos, né? Eliminar, melhor dizendo, micro-organismos da água. A filtração ela vai facilitar na separação de substâncias que não foram separadas corretamente, né? Através da coagulação e através da decantação. Coagulação, floculação e em seguida a decantação, ok? Então, aqui já pegou, tá errado. O segundo item, então. O processo que faz a separação líquido-sólido, que tem como propriedade a densidade, qual é esse processo? Chama-se decantação. Ó, até aqui tá correto. Separação líquido-sólido, que tem como propriedade a densidade, né? A diferença de densidade entre os componentes dessa mistura. E na estação de tratamento da água, a decantação no caso, serve para a retirada das partículas floculadas. Então, após a adição do coagulante, vai formar os aglutinados maiores. A água, né, vai seguir para o processo de floculação, onde há a formação de flóculos. E depois vai para o processo de decantação, onde, por conta da diferença de densidade, esses sólidos maiores vão se depositar no fundo lá do tanque e a fase líquida vai ser retirada mais facilmente. Então, sim, a decantação ela serve para a retirada das partículas floculadas. Então, esse item aqui está corretíssimo. E o primeiro item aqui não, está incorreto. Seguimos para o item 3. No tratamento da água é adicionado sulfato de alumínio para que as partículas se aglutinem, correto, formando pequenos coágulos. Esse processo chama-se coagulação. Muito bem, esse item 3 está completamente certo. Seguimos para o item 4. Na estação, realiza-se a separação de um material homogêneo, líquido-líquido, baseado na temperatura de ebulição. A esse processo dá-se o nome de destilação fracionada. Bom, esse item, ele descreve muito bem o processo de destilação fracionada. Nós utilizamos sim uma mistura homogênea líquido-líquido, baseado na temperatura de ebulição dos líquidos, né? São líquidos com temperatura de ebulição muito próxima. Então, nós utilizamos a destilação fracionada para separar esses líquidos. Mas o processo de destilação fracionado não é utilizado na estação de tratamento. Nesse ponto é que o item está incorreto, certo? Nesse ponto que ele descreve que a destilação fracionada é utilizada na estação, mas não é, ok? Então, esse item 4 está incorreto. E por fim, a última questão, a questão 4. Faça a associação correta entre as colunas, relacionando a técnica que deve ser empregada para separar os componentes de cada mistura, a fim de obter todos os componentes. Então, nós vamos ir ligando as colunas, levando em consideração a técnica e a mistura que a gente utiliza nessa técnica. Então, temos aqui na primeira coluna as misturas utilizadas. Limalhas de ferro mais areia, barro mais ouro e areia mais serragem. E as técnicas que a gente pode utilizar: flotação, levigação e separação magnética. Relembrando um pouco essas técnicas, né, que estão aqui na coluna 2. Bom, a flotação, vamos começar pela flotação. A flotação é quando nós temos uma mistura heterogênea entre dois sólidos e nós adicionamos nessa mistura um líquido com densidade intermediária. Então, o sólido que tem menor densidade ele vai flutuar nesse líquido e o sólido com maior densidade vai ficar lá depositado no fundo do recipiente. Se vocês assistiram a videoaula, lembram do exemplo que eu dei no momento que eu expliquei flotação, que foi areia mais serragem. Nós adicionamos um líquido com densidade intermediária, que no caso foi a água. A serragem, por ter uma densidade menor, vai flutuar na água. E a areia, uma densidade maior, né, vai se depositar lá no fundo do becker. Então, aqui ficou bem fácil fazer
a ligação. Para separarmos a areia da serragem, utilizamos a flotação. Continuando então aqui com a levigação. A levigação é quando nós utilizamos de uma mistura entre sólidos, e para separarmos esses sólidos, esses componentes sólidos da mistura, nós utilizamos de uma corrente de água. Então a corrente de água ela vai passar pelo nosso recipiente e vai levar o sólido com menor densidade, e o sólido com maior densidade vai ficar retido lá no nosso recipiente. Novamente, se vocês assistiram a videoaula, porque vocês são espertos, né? Nós utilizamos lá como exemplo o barro e o ouro. Então, o barro, por ter uma densidade menor, ele vai ser levado pela água e o ouro vai ficar retido lá no nosso recipiente. Então, aqui, bem tranquilo, também fazemos a nossa ligação. E, por fim, temos a separação magnética, que é quando um dos componentes dessa mistura, que é uma mistura heterogênea entre dois sólidos, tem propriedades magnéticas. Então, lá na videoaula, nós utilizamos qual exemplo? A limalha de ferro mais o enxofre. A limalha de ferro tem propriedades magnéticas, é atraída pelo ímã, e o enxofre não, ficou lá retido na nossa placa de Petri. Lembra do videozinho que eu mostrei para vocês? Então, aqui nós temos como exemplo a limalha de ferro, que tem propriedades magnéticas e é atraída pelo ímã, e a areia, que não tem propriedades magnéticas e fica lá retida no nosso recipiente. Então, para separarmos a limalha de ferro da areia, nós utilizamos a separação magnética. E assim nós finalizamos mais uma videoaula. Dessa vez foi uma videoaula de exercícios, resolução de exercícios. Se você ficou em dúvida sobre algum conceito, de alguma técnica, reveja as videoaulas sobre esse conteúdo de separação de misturas, reveja a videoaula sobre o tratamento de água e o experimento que a gente fez simulando algumas partes do processo de tratamento da água, tá? E se ainda ficou com alguma dúvida, deixe um comentário nos vídeos, que eu vou lá respondo vocês. Me mandem um e-mail, tá bom? Não fiquem com dúvidas sobre esse conteúdo, ok? Então, até a próxima aula!